isso aí, galera. Estou recebendo aqui hoje meu amigo, meu colega, que já é quase prata da casa aqui, professor Fernando. E é sempre bom trocar uma ideia com um professor de geografia que tem uma visão ampla, generalizada dos pontos. E nós temos um ponto que é o clima do planeta, Fernando. Bom, primeiramente um prazer em tê-lo aqui conosco novamente, né, Fernando? Beleza. Uma satisfação, Alaor, estar no seu programa, um programa que tem uma divulgação fantástica e a cada momento agradeço a oportunidade de estar aqui e estar participando do seu programa. Não, e é sempre bom o esclarecimento do Fernando aí, que, bom, problema que a gente viu agora no começo do ano, chuva no começo do ano sempre é um problema, né, Fernando? Todo ano a gente vê catástrofes, principalmente na região sudeste, no sul. O nosso Goiás aqui ainda, a nossa geografia aqui ainda dá para absorver um pouco dessa água. Mas o problema que nós tivemos no Rio de Janeiro, Fernando, nós podemos atribuir isso ao processo aí desse aquecimento global ou é um fenômeno cíclico? Olha, para começar, nós temos um problema seríssimo hoje na questão do clima, né, Alaor? Perdemos essa função das chamadas estações de ano, né? A Terra já não comporta mais determinados ciclos, os ciclos começaram a se perder. Então, advindo a um processo de aquecimento global, até o ex-presidente Al Gore comentou sobre isso, falando que foi um princípio do processo. Então, o que acontece? A cada momento que passa, a Terra não está suportando mais essa questão da temperatura, de gelo, e é claro, a consequência foi extremamente drástica, né? Até mesmo porque o Rio de Janeiro não tinha nem a infraestrutura e o índice pluviométrico foi altíssimo, que é o índice de chuva. Porque, na realidade, quando a gente vê nos noticiários, a gente vê esse foi o maior fenômeno de 30 anos pra cá. Isso foi a maior chuva de 40 anos pra cá, 60 anos pra cá. É onde que a gente percebe que, eventualmente, em momentos anteriores, já houveram índices pluviométricos, índices que ocorreram. Bom, hoje a gente sabe que de 30 anos pra cá, 40 anos pra cá, a população, as grandes metrópoles brasileiras, teve um inchaço que foi insuportável, na realidade. Né? Certo. Então o pessoal começa a habitar morros, habitar beira de precipício, e aí é natural que haja determinados deslizamentos, né? Porque não tem infraestrutura. Mas o número de mortos, impressionante. Mas teria como tentar, dentro de um planejamento, amenizar isso? Como que seria? Como trabalhar uma cidade nessas proporções para poder sanar um problema desse? Porque como é que faz com São Paulo, Rio de Janeiro, uma cidade de milhões de habitantes? Como fazer uma infraestrutura para poder absorver essa quantidade de água? Olha só, Laura, foi interessante seu comentário. Todo mundo, vi vários blogs de pessoas comentando sobre a questão, todo mundo querendo dar uma solução. Existe uma viabilização muito grande por trás disso tudo. Mas a partir do momento que tem para tentar sanar alguma coisa, seria as barreiras de contenção para água. Porque a própria região ali da Serra do Mar, ela é extremamente montanhosa, ela tem uma descompartimentação muito rápida, então o deslizamento, a avalanche, essa inundação de água foi fatal. Então as pessoas não tiveram nem tempo de sair de suas casas, foi um desespero muito grande, né? Por exemplo, Teresópolis, Petrópolis, são chamadas regiões serranas do Rio de Janeiro, e a partir do momento em que tenta-se conter isso para poder sanar a primeira parte do problema. Agora, eu vi uma reportagem, achei interessante, e até por explicação de um cientista, ele fala que a questão do rio é o seguinte: primeiro, nós temos que ter uma infraestrutura e um planejamento para conter. No Japão, por exemplo, eles fizeram túneis que cabe por volta de 540 mil metros cúbicos de água, 216 piscinas olímpicas. Essa água cai, entra pra boca de lobo e aí tem um reservatório para poder absorver essa água. Isso. Aí, no caso, existe uma ação populacional fantástica, né? Que as pessoas têm uma questão cultural de não jogar lixo nas ruas, que isso também trouxe a consequência. Você tá vendo que todo o ato do problema advindo. Tudo bem que tem a questão do aquecimento global, tudo bem que tem uma ação natural, mas tem também a participação muito forte do homem. Então, os moradores do Brasil, também no Rio de Janeiro, que viram todo esse problema, eles perceberam que se sujar, se jogar lixo no chão, vai entupir os bueiros e a água não vai ter para onde ir. E parece que é uma coisa difícil demais de assimilar por parte da população. Tá vendo que o problema é um problema nocivo, porque são milhares de pessoas que estão com a vida envolvida nisso aí.
Mas ainda assim parece que sempre a coisa é lá, é assistindo a televisão. E às vezes a coisa acontece dentro da família. Você falou uma coisa interessante. Houve uma reportagem no Fantástico em várias capitais no Brasil falando da questão do lixo nas ruas. Aí você pegava o Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, inundado de lixo. Aí mostrou a reportagem, achei interessante, que em Tóquio, no Japão, e as ruas especialmente limpas, a população pega, por exemplo, a garrafa de água, o lixo, leva para casa. Praticamente não tem lixeira nas ruas, por uma questão de problema de ataques, né, que tiveram lá com questão de parte química. Isso aí já é uma questão política. Mas voltando ao assunto, as pessoas pegam o lixo, não jogam na rua, guardam e levam para casa. Então o bueiro tem um fluxo fantástico da água, não tendo um alagamento e tendo um problema. Aí a gente fala, esse é um problema cultural. É cultural, sim. É cultural. Aí fala, é cultural, nasci assim. Não. Nós temos que mudar a nossa conduta. Nós temos que mudar os nossos princípios. Nós temos que modificar os nossos valores. E você, pai, que vê seu filho jogando lixo na rua, chame a atenção dele. Você, filho, que vê seu pai jogando lixo na rua, chame a atenção dele. É por aí, Fernando, que se muda. Claro, nós temos que ter uma política de educação. As pessoas devem perceber que se jogar o lixo na rua, ainda a questão da movimentação de doenças muito grande ligada a esse tipo de lixo. E interessante o seguinte, eu observei que o mau cheiro nas ruas dessas regiões serranas envolvia corpos, envolvia também o número de lixo que estava por volta, porque quando houve todo o processo do alagamento, existe uma variedade muito grande de lixo na água, aí entra um processo de contaminação e tudo isso vai agravar principalmente a população. Interessante que nós tivemos esses dias, estava assistindo a televisão, um tornado no Rio de Janeiro, que é um fenômeno, até então, que não existia. Possivelmente impraticável e na nossa região. E foi um tornado. Como um tornado no Rio de Janeiro? Que uns dias nós estamos aqui presenciando um tornado aqui em Anápolis também. Como explicar um tornado no Rio de Janeiro? Olha só, Laú, geralmente esse tipo de incidência ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos e algumas regiões em que existe uma força muito grande relacionada às frentes, né? Que isso ocorre já a partir do oceano. Esses encontros de massa, como, por exemplo, na região sul. A região sul teve esse processo, começou a ter ventos com velocidades acima da média. Agora, essa incidência, até um meteorologista do Rio de Janeiro, conceituado, achou interessante, confirmou esse tipo de fenômeno, destelhou algumas casas. E a que ponto estamos chegando, né? A América do Sul, a nossa região, que já não tinha essa incidência, já está começando a sentir um problema já no processo de aquecimento global. Então, esses tornados eles são classificados como chamados F, né? O F5, por exemplo, vai a mais de 500 km por hora. Esse que teve lá foi um F1, de 130 a 150 km por hora. E a população ficou assim, estarrecida. As filmagens foram filmagens domésticas em casa, e a televisão abordou de uma forma interessante, falando que já pensou até mesmo a nossa região com um problema de tornado. Se chegar em Goiás aqui, nós estamos enrolados. Ai, se o profeta tiver certo, ai, se o sertão for vir a mar. Colar essas telhas. Ave Maria. Mas é isso aí, é sempre um prazer ter o Fernando aqui conosco, sempre esclarecendo essa parte da geografia. E gostaria que você, outras vezes, pudesse aqui participar com, né, suas coordenadas, suas orientações, para que o nosso telespectador, o nosso jovem de modo geral, possa ter aí pontos de definição e discernimento em relação ao clima, em relação à geografia. Muito obrigado pela presença, Fernando. Beleza? Ô, Alan, foi uma participação fantástica, adorei. A sua pessoa é maravilhosa e eu espero que as pessoas tenham essa consciência que você está passando, o respeito à natureza, o respeito até mesmo à vida humana, né? Muito obrigado. É isso aí, galera. Tamo junto. Fui!